Fala galera, tudo certinho com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, siga-nos no Instagram, @santana.newtoncesar. Hoje vamos dar continuidade à série de vídeos Por que deixei de ser evangélico e me tornei um cético? Parte 4. Dessa forma, deixaremos nas descrições e também nos primeiros comentários a parte 1, 2 e 3 para que você possa acompanhar todo esse testemunho ou testemunho na íntegra. A parte mais difícil de minha trajetória no meio evangélico foi quando migrei da igreja tradicional à igreja pentecostal. Dessa forma, praticamente entreguei a minha vida, a minha família, os meus propósitos a seres imaginários. O mundo chorou quando o Mel Gibson ele produziu aquele filme Paixão de Cristo e ele chamou aquele ator, um galã dos olhos verdes, Jim Caviezel, para ser o protagonista. E as pessoas, quando viram aquele galã morrendo ali, choraram. Mas nós não precisamos de ver galã para chorar, irmão. Até porque a Bíblia diz, em João capítulo 20, versículo 29, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não precisamos ver, porque a aparência do homem engana. Nós não precisamos ver, porque vivemos por fé e pela fé. Nós não precisamos ver, porque o que está diante dos nossos olhos pode nos enganar. Mas nós não enxergamos a Jesus com os olhos físicos, mas nós enxergamos a Jesus com os olhos do coração. E nós conseguimos amá-lo, porque veja bem, eu quero dizer uma coisa. Um dia eu perguntei em um certo lugar pregando, se aquelas pessoas ali, elas sabiam o tamanho do amor que Deus tem por nós. Alguns levantaram a mão e disseram que sabiam. Mentira! Nós não sabemos. O amor de Deus em prol das nossas vidas é imensurável, irmão! Glória a Deus, aleluia! E a cruz mostra isso. Indesejável, mas ele nos desejou. Mesmo que os homens não desejaram, ele desejou estar ali. Amém, irmãos? Mas então, o que é entregar a vida, a família, os propósitos a seres imaginários? É começar a ser regido por um suposto Deus que usa profetas na terra para guiar os seus passos, para te abençoar, para te dar diretrizes. Eu vou lhe explicar melhor. Um pentecostal, mais do que outro qualquer evangélico, ele vive guiado por supostas profecias, que é a voz de Deus, que usa homens como intermediários para que sua vontade seja ouvida e concretizada na terra. É mais ou menos assim. Vou falar de forma bem coloquial para que você entenda. Digamos que você está desempregado. Aí você vai a uma igreja em busca de uma profecia e lá encontrará um profeta que, obviamente, sabe do seu desemprego. Então, o que é que ele vai dizer? Olha, homem, Deus está, terra labachai, abrindo uma porta de emprego para você. De modo que, se você logo conseguir este emprego, através de suas qualificações profissionais, de sua experiência profissional, de sua ação, indo colocar currículos, comunicando a pessoas sobre o seu desemprego, para que essas pessoas possam indicá-lo a um emprego. Se você conseguir este emprego porque você agiu, porque você se qualificou, porque você tem cabedal para conseguir um emprego, logo você vai atribuir
aquele emprego a Deus, então você vai glorificar a Deus e vai honrar o profeta que profetizou. Então você chegará na igreja e vai dizer: olha, Deus me abençoou, Ele abriu uma porta de emprego para mim. E Deus usou aquele profeta ali para dizer que abriria a porta. E logo você vai honrar o profeta. Não apenas com palavras, mas muitas vezes também com dinheirinho, né? Nós sabemos da situação. Isso é ser regido por seres imaginários. Mas há um problema maior ainda. Sabe por quê? Porque digamos que você recebe uma profecia que vai ser curado de um câncer, de uma enfermidade, que você vai conseguir sua casa própria, se você vai conseguir algo, uma chamada bênção, né? Uma dádiva divina. Na verdade não é dádiva nenhuma. Esses seres imaginários nada fazem por você. Mas se você conseguir uma vitória significativa em sua vida, logo dirão que foi Deus que te abençoou. Mas se você não conquistar, se você continuar desempregado, doente, vivendo no meu caos, vivendo nas mazelas, nesse esterco de vida, logo dirão que lhe faltou fé ou que você está em pecado. Varão, é algum pecado. Ou seja, resumindo, se der certo é Deus, se der errado o culpado é você. É assim como funciona na igreja. Sobretudo os evangélicos pentecostais vivem uma visão platônica da vida. O cristianismo, como outras religiões, são pautadas no platonismo, na visão platônica de Platão, de que nós vivemos em um mundo inferior, mau, e nós precisamos ascender, nós precisamos avançar, migrar para um mundo melhor, para um mundo superior. Portanto, não vale a pena estudar, não vale a pena trabalhar e os nossos recursos, não vale a pena granjear tesouro na terra. É bom dar um líder religioso qualquer, porque assim estaremos investindo na obra de Deus. É por isso que nós vemos tantas pessoas miseráveis no meio pentecostal. Eu estive acompanhando uma pesquisa faz um certo tempinho que dizia o seguinte: os evangélicos são os que mais contribuem para a sua religião. Contudo, são os mais pobres entre os brasileiros. Eu passei por um período de desemprego quanto evangélico. E isso não é bom. Por quê? Porque quando você está desempregado, logo você não tem como dar dízimos e ofertas. E entenda o seguinte, no meio protestante, a pessoa que não contribui para a obra do Senhor, para a obra de Deus, isto é, aquele que não dá o dízimo, a oferta, é tido como um ser inferior. Inferior porque ele está roubando a Deus, inferior porque ele não está contribuindo para a manutenção da obra, para o crescimento do evangelho, para o cumprimento do ID. Nós sabemos que tudo isso é balela, dízimo é balela, eu já falei isso em outros vídeos, ID é balela, mas isso aí é para não fugir do contexto, para não fugir da linha de raciocínio que quero, deixe isso para depois. Então, no dia 11 de setembro de 2005, aconteceu algo inusitado na minha vida. Eu fiquei desempregado. Eu trabalhava pela empresa GPS, né? Primeiro trabalhei na GSEG, depois houve uma transição, entrou a GPS e ela aproveitou os funcionários da GSEG. Fiquei surpreso porque eu era considerado um funcionário exemplar e cogitava-se uma promoção para mim. Vejam, data saída, 11 de setembro de 2005, GPS predial. O desemprego chegou e logo coloquei a mão sobre a cabeça e disse: e agora, como é que eu vou manter a minha família, os meus filhos e a escola de meus filhos? Na época eu tinha 2 filhos, tinha o Leandro e a Ludmila, que eram pequenos na época. Eu disse: agora, o que farei da vida? Preocupado, cheguei em casa e fui orar. E no dia seguinte fui ao culto. E lá recebi a seguinte profecia. É aquela questão do ser imaginário que rege a sua vida, que rege os seus passos, levando-o ao caminho do fracasso. Falar: homem, eis que eu te digo, fui eu que te tirei deste emprego terra, porque eu quero que você faça unicamente a minha obra, terra de Labachai.
Na verdade, eu estava, de certo modo, recalcitrando, lutando para não me tornar pastor, mas eles queriam me fazer pastor de todo jeito. No entanto, eles aproveitaram aquela situação para profetizarem, dizendo que Deus que me tirou do emprego para eu fazer a obra do Senhor. Aí começou todo aquele processo, rescisão contratual, receber tempo de serviço, seguro-desemprego. E quando acabou o seguro-desemprego? Até porque eu nunca fui preguiçoso. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade em um barzinho que meu pai tinha, carregando engradados de cerveja nas costas. Aí vieram as dificuldades. Eu não tinha dinheiro sequer para comprar roupas para mim, para meus filhos, e nem mesmo para comprar comida. Passamos muita dificuldade. Havia dias que minha esposa ficava deitada na cama, chorando porque não tínhamos nada para comer. E os irmãos da igreja ajudavam? Uns pouquinhos ajudavam, mas você sabe, né? Essa ajuda sempre vem para quê? Se o cara te dá uma cesta básica, ele faz isso para depois se vangloriar, contar como um bom hipócrita que está te ajudando. A maioria não ajuda, a maioria só faz criticar. E os que ajudam também, em sua maioria, só ajudam para se vangloriarem sobre a sua miséria. E muitas vezes meus filhos só comiam porque meu pai dava comida. Nesta época, minha filha, hoje adolescente, prestes a completar 16 anos, ficou enferma, ficou doente. Doente, tendo crises convulsivas. E aí, meu querido, muitas vezes eu achei que ela morreria em meus braços. Por quê? Porque eu não tinha sequer condições de comprar um remédio, de levar lá ao médico. Eu não tinha nada, eu só tinha minha fé louca, o meu fanatismo religioso. Isto é, ao invés de procurar um emprego para conseguir um possível plano de saúde, dinheiro para pagar o tratamento médico dela, para subsidiar, para ajudá-la na cura, o que é que eu fazia? Botava meu joelho no chão e clamava a Deus para que tirasse ela daquela situação. Muitas vezes ela tinha aquelas crises e começava a babar perto de mim, começava a ficar trêmula. Hoje ela está bem, né? Hoje ela está bem, pratica até esporte, mas ela ficava trêmula ali perto de mim, babando, e eu orando para que Deus pudesse ajudá-la, ao invés de procurar um emprego. Mas eu tinha medo de procurar um emprego e Deus me matar, tão fanático que eu estava, porque já havia recebido essa profecia: se você abandonar a obra e for trabalhar, Deus vai pesar a mão sobre você e sobre a sua família. Nesse tempo, fui muito humilhado na igreja. Os mesmos que dizem para você não trabalhar são os que te humilham, né? São os que te humilham. Para você conhecer o que é desgraça humana, você precisa passar um tempo dentro de uma igreja pentecostal. Porque nestas igrejas pentecostais, os pastores como Silas Malafaia, Marcos Feliciano, os neopentecostais como Valdemiro, como Edir Macedo, eles são milionários, ou até mesmo Edir Macedo é bilionário. Contudo, a maioria dos fiéis vive uma vida miserável, afogados no próprio esterco de sua ignorância. Houve um momento na minha vida que eu pensei em rasgar a minha carteira de trabalho, como também todos os certificados dos cursos que eu fiz. Por quê? Porque eu achei que eu tinha que viver aquela filosofia platônica de que estou vivendo essa precariedade porque eu estou no mundo inferior, mas que eu estava fazendo a obra de Deus e, ao morrer, iria ser elevado ao mundo superior e não haveria mais problemas para mim. Isso é uma utopia religiosa. Acorde, deixe o sistema religioso. Como disse Buda, o sofrimento está ligado à ignorância. Uma vez fui banido na igreja, na reunião me chamaram e disseram: pô, você não pode continuar ficar vindo à igreja com essa sandalinha havaiana velha que você tem, porque você está escandalizando o evangelho. Ninguém me deu uma sandália nova, mas me humilharam por não ter dinheiro para comprar uma sandália melhor ou um sapato. É isso aí. Se você consegue prosperar, se você consegue um emprego, se você consegue uma casa, se você consegue um carro, se você consegue algo material na sua vida, é porque Deus te deu.
na visão deles. Mas se você não consegue nada, é porque você ou está em pecado, ou você não tem fé. E um dos pecados mais graves é não dar o dízimo, porque se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, segundo eles. E esse sofrimento que começou em setembro de 2005 durou até dezembro de 2008, quando eu voltei a trabalhar, porque gosto de trabalhar, porque é honroso ser um trabalhador. Então, galera, eu vou ficar por aqui, até porque eu não quero que o vídeo fique tão extenso assim, porque tem outras partes deste testemunho, ou melhor, testemunho, para contá-los. Se você acha esse trabalho importante, dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se. Um grande abraço. Queria dizer que está difícil a vida aqui no YouTube, principalmente para nós que temos canais que criticamos o sistema político e religioso, não é? Eu faço todo esse trabalho gratuito. É um trabalho de graça. Não cobro nada, nunca cobrei nada, nunca vendi nada na internet. Entretanto, sobretudo o meu canal, o canal principal, que é o Newton César Santana, compartilhando informações, recebeu várias penalidades. Perguntei ao Google por que eles não me explicaram direito. Nem sequer um strike eu tomei. Mas recebi várias penalidades. Há momentos da vontade de parar. Contudo, eu sinto a necessidade de continuar esse trabalho gratuito para informar as pessoas sobre o mal que é o sistema religioso. E muito no Facebook também, falando sobre o mal que é o sistema político, que eu vou começar a falar aqui também, mais aqui no YouTube. Assistam a parte 1, 2, 3 e façam um tour pelo canal, vendo os outros vídeos. Muito vídeo com conteúdo sobre teologia, sobre filosofia, sobre história, conhecimentos gerais, né? Ciências humanas e ciências sociais. Um grande abraço.